E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje, vamos aí prosseguir com o capítulo, com o livro de, no livro de Êxodo, capítulo 21 e também o 22. Aqui tem um título que diz, Leis sobre os escravos hebreus. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos, ele servirá por contudo. No 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho sairá. Todavia, se chegou casado com ele, sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta lhe der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor. E ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar, eu amo a meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não desejo ficar livre, o seu senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras e lhe furará a orelha com um sovela e ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha, como serva, essa não será liberta da mesma maneira que os escravos. Se ela não guardar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se seu senhor escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimentos, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Leis sobre homicídios. Quem ferir qualquer outra pessoa e provocar a sua morte, será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá ir viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Leis sobre violências e acidentes. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho e ele não morrer, mas for parar no leito. Se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém feriu o seu escravo ou a sua escrava com uma vara e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver um dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o cegar, deverá conceder imediatamente alforria
como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua escrava, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, e esse boi chifrou e matou um homem ou mulher, o boi será apedrejado e o seu dono igualmente morto. Caso porém, lhe conceda a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser do proprietário do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferir morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor, e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador, e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará por boi, mas o animal morto será seu. Leis sobre roubos e prejuízos, capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até mesmo a lavoura toda, aquele que incendiou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em todo caso litigiosa, vou ler de novo. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido a qual se diz: isso me pertence. As duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Se alguém confiar em guardar de outro um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer,
ficar aleijado ou for roubado sem que ninguém o veja nem o encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova de o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se for alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Leis civis e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento, e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim um homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixará viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com animais terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído. Não maltratarás nem oprimirás nenhum estrangeiro, pois vós mesmos foste estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos, porquanto se assim procederdes, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se encenderá e vós farei perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo e a algum necessitado que o vive em teu meio, não agirás com ele como um credor que impõe juros. Não emprestes ambiciando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirá antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre a veste do seu corpo, em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhum das autoridades do meu povo. Traze-me no campo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagram a mim o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois, de tuas ovelhas e cabras. Durante 7 dias ficarás com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vos a deitareis aos cães. Bom, pessoal, até que nós encerramos o capítulo 21 e o 22 também. Qualquer dúvida aí, deixa aí no comentário aí. Alguma questão que você tenha dúvida aí, alguma pergunta, né? E se você estiver achando alguma dificuldade para poder estar acompanhando os vídeos aí, é só mesmo insistir mesmo, depois você vai chegar lá e vai ter terminado a Bíblia nesse ano, né? E vai iniciar depois. E no ano que vem nós vamos fazer de uma forma aí, em nome de Jesus, diferente. Vamos fazer uma pesquisa aí. Nós vamos ler aquele capítulo ali que mais for votado. Nós vamos iniciar por ele e vamos fazer também uma pequena exclamação do capítulo, do versículo ou do livro todo em si. Então, fiquem todos na paz e até a próxima.